Olá, amigo. Quero falar-lhe sobre o carro Mazda 6, motores e caixas de velocidades. Em teoria, sob o capô do Mazda 6 encontraremos apenas um dos três motores, mas na prática eram 7. Do início ao fim da produção, um motor a gasolina de 2 litros com 145 e 165 cavalos vapor foi oferecido sem grandes alterações. Com o tempo, a variante mais fraca foi retirada. O motor a gasolina de 2,5 litros foi modificado uma vez em 2017, quando a potência aumentou de 192 para 194 cavalos vapor. Existe um sistema mild hybrid e desativação de 2 cilindros durante a condução. Os motores diesel 2,2 Skyactiv D estavam disponíveis em 3 variantes de potência: 175 CV, até 2018, e 184 CVA a partir de 2018, bem como 150 CV, até 2021. Cada um deles era oferecido com transmissão manual ou automática, bem como tração dianteira ou AWD. Dos motores a gasolina, apenas a variante de 145 cavalos não tinha transmissão automática. Todos os motores do Mazda 6 cumprem a norma europeia de emissões de gases de escape Euro 6 e, a partir de 2018, a norma Euro 6D Temp. Uma das maiores desvantagens dos motores a gasolina do Mazda 6 era o desempenho. Normalmente, para motores naturalmente aspirados, eles operam em uma faixa de rotação bastante ampla e aceleram de forma linear e uniforme. Por exemplo, um motor a gasolina de 2 litros com potência de 165 cavalos vapor tem desempenho semelhante ao Passat B8 com motor 1,4 TSI com potência de 150 cavalos vapor, mas o motor alemão turboalimentado acelera subjetivamente muito melhor. Outra característica dos motores a gasolina Mazda: havia uma faixa estreita de consumo de combustível. Ou seja, não é possível atingir um consumo de combustível recorde como, por exemplo, no referido TSI, mas por outro lado, com uma condução dinâmica ainda se pode contar com resultados bastante bons. Na prática, quem gosta de pisar forte no acelerador pode se orgulhar de ter baixo consumo de combustível, mas se o motorista mudar de um moderno turbo gasolina para um Mazda naturalmente aspirado e for fã da direção ecológica, poderá ficar desapontado. Afinal, os motores a gasolina não consomem muito combustível e os motores a diesel podem ser considerados tão econômicos quanto os da concorrência. Qual motor escolher? Na hora de escolher o tipo de combustível, vale levar em consideração também o mercado, que está repleto de versões a gasolina. Apenas cerca de 20% são diesel, então a escolha é muito menor. Além disso, entre os carros de 2018, os motores diesel são quase únicos, aproximadamente 3%. Agora vamos ser técnicos. Os motores diesel proporcionam melhor dinâmica do que os motores a gasolina, principalmente na variante mais potente, que dá uma bagatela 445 Nm de torque. Dirigir com motor diesel proporciona mais prazer ao acelerar. A menos que você goste de direção dinâmica e troca manual de marchas, escolha o motor a gasolina 2,5 Skyactiv G. As transmissões manuais são fantásticas. Lá temos a alegria de apenas mudar de marcha. Ao escolher um motor a gasolina, optamos por muito menos carga na caixa de velocidades e na embreagem. A variante mais potente gera 258 Nm de torque, o diesel mais fraco 320 Nm. Os carros a gasolina não têm volante de massa dupla, os motores diesel sim. Se, apesar de tudo, você valoriza a propulsão que vem do óleo diesel, a boa notícia é que, no geral, são motores de bastante sucesso. Os sistemas de injeção e sobrealimentação são duráveis. Porém, a dupla massa não é muito durável. Deve ser substituída junto com a embreagem antes da quilometragem de 200.000 km. Nos primeiros motores diesel, as árvores de cames tendem a desgastar-se. O primeiro sintoma são lascas de óleo. Na hora de trocar o óleo antigo é preciso verificar, substituindo um rolo. Existe uma teoria de que eles são feitos de material fraco, mas você também precisa se lembrar de um serviço de óleo muito completo. Nesse quesito, não vale apenas encurtar os intervalos de troca de óleo, mas também ficar atento ao seu nível. E não se trata de falta de óleo, mas de seu excesso e diluição com combustível em decorrência de processos mal-sucedidos de queima do filtro DPF, acende-se a luz de pressão do óleo.
Infelizmente, isso acontece com bastante frequência e o carro precisa ser levado para a estrada e conduzido a uma velocidade constante. Este problema, porém, foi sucessivamente eliminado, mas ainda volta e traz o risco de danificar o aparelho. Quanto aos motores a gasolina, apresentam problemas muito menores, embora apareçam com mais frequência, talvez um efeito de escala. Principalmente com o sensor MAF, interrupção durante a condução, e tuchos de válvula, nível baixo de óleo. Outro problema é o sistema Start e Stop, que reporta uma falha. A injeção direta de gasolina nesses carros é muito apreciada. Caracteriza-se por uma longa vida útil e quase nenhum problema relacionado a depósitos de carbono. Talvez isso se deva à fraca dinâmica dos motores Skyactiv G em baixas rotações, o que incentiva os motoristas a aumentá-los. Vale acrescentar que apesar da injeção direta, o mercado de GLP já desenvolveu instalações de gás e as opiniões sobre a operação de gás são positivas. Na minha opinião, escolher um motor a gasolina é muito menos arriscado economicamente, embora estas unidades apresentem mais pequenas avarias. O consumo de combustível não é argumento aqui, mas o diesel só vai funcionar para quem dirige muito em rodovias. Também aqueles que precisam de tração nas 4 rodas. Falhas típicas. O Mazda 6 é um modelo bastante refinado, mas apresenta fragilidades na área dos materiais utilizados e, especificamente, na sua quantidade. Isso inclui o corpo, que é coberto por um verniz delicado e fino e pouco resistente a lascas. O risco de corrosão também é tão alto que o importador aplicou uma camada anticorrosiva adicional nos carros que saem dos showrooms. A corrosão também pode ser esperada no sistema de escapamento, mesmo em carros novos. Infelizmente, o uso de materiais leves e finos afeta a operação. Os discos de freio não são duráveis e também podem vibrar durante a frenagem, é difícil eliminar esse problema. O capô também pode balançar em velocidades mais altas, mas não incomoda, você se acostuma. O estofamento se desgasta mesmo depois de 100 a 150 mil milhas. Quilômetro, pele fina e delicada. Em carros menos usados, você também pode esperar um ruído de assobio próximo às janelas laterais. Outro problema típico são pequenos defeitos em equipamentos, por exemplo, mecanismo de dobramento de chave ou espelho, e sensores, por exemplo, ABS ou TPMS. Vale a pena conferir periodicamente a atualização do software de controle do motor na concessionária e, após a compra, visitá-la para verificar se o carro está sujeito a algum serviço de troca de airbags. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.